Continuidade à nossa programação, gostaríamos de convidar agora para a mesa redonda Lugares da Modernidade o professor doutor Mauro Barros Filho, da Universidade Federal de Campina Grande. O professor doutor Marcos Cereto, da Universidade Federal do Amazonas. E para realizar a moderação, a professora doutora Lívia Miranda, da Universidade Federal de Campina Grande. O professor doutor Cleuton, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não pôde se fazer presente conosco hoje e nos enviou um vídeo para realizar sua participação nesta mesa redonda, que será exibido após a apresentação dos trabalhos do professor Mauro e do professor Cereto. Então, gente, bom dia ainda, né? É um prazer estar aqui com vocês, receber vocês aqui na casa da gente, né? Que é a Universidade Federal de Campina Grande. E essa mesa, que chama Lugares de Modernidade, né? É uma mesa que a gente vai contar, como Antônio já falou, com o professor Mauro, que vai apresentar primeiro. O professor Mauro vai trabalhar o tema do açude novo ao Parque Evaldo Cruz, a reprodução de diferentes paisagens urbanas. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. O professor Mauro é professor associado do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, aqui da UFCG. É professor permanente no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, aqui também na UFCG, e é professor colaborador no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, o PPGAU, lá da UFPB. É pesquisador do Observatório das Metrópoles, é pesquisador do quadro da paisagem no Brasil e é coordenador do Laboratório de Espaços Livres Urbanos. Então, o professor Mauro vai estar agora com vocês, né, para conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, Mauro. Vai falar? Não, eu vou ficar aqui. Queria ficar segurando, não. Alô? Pode deixar. Não está funcionando, não? Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer. É um prazer participar. Oi? Se pudesse usar aqui, era melhor. Alô? Pronto, estão me ouvindo. Então, eu gostaria de agradecer o convite da professora Caqui, né? Eu sou professor da UFCG, né? Sou, como o Lívia apresentou, leciono no curso de arquitetura, no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. E como coordenador, sou coordenador do LELU, né, que é o Laboratório de Espaços Livres Urbanos, que está vinculado ao Observatório das Metrópoles, Núcleo Paraíba. Atualmente estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a acessibilidade dos parques de Campina Grande, e nessa pesquisa identificamos 10 parques, e vou falar aqui sobre um deles, o Parque Evaldo Cruz. Minha abordagem será sobre as mudanças que vêm ocorrendo nesse espaço livre público desde 1830, quando ainda era um açude, até os dias atuais, principalmente quando foi transformado em parque. Para isso, vou me embasar no conceito de paisagem de Berck, citado pela minha ex-professora Lúcia Veras,
A paisagem, então, feita de coisas e pessoas, não reside apenas no objeto, nem tão somente no sujeito, mas na interação complexa entre eles, em diversas escalas de tempo e de espaço, implicando tanto a instituição mental da realidade quanto a constituição materializada das coisas. Lúcia Vera é natural de Garanhuns, Pernambuco. Na sua tese de doutorado, ela fala sobre a sua segunda paisagem, Recife, onde mora e leciona. Eu já sou recifense, mas como Lúcia também me atrevo a analisar minha segunda paisagem, Campina Grande, a qual vivencio há mais de 14 anos. Diante deste recorde temporal de quase 200 anos, vou recorrer a algumas fotos antigas, extraídas do blog Retalhos Históricos de Campina Grande, de trabalho realizado por colegas e ex-alunos. E remetendo ao conceito de Berck, como sou o sujeito nesta interação com o objeto, quero destacar 4 paisagens que são mais significativas para mim. A paisagem das águas paradas, a paisagem das águas iluminadas, a paisagem sem água e a paisagem das águas dançantes. Repito a palavra água em todas elas para ressaltar que este líquido sempre foi muito precioso para Campina Grande. É bom lembrar que esta cidade hoje, com mais de 400 mil habitantes, está inserida no semiárido, sendo sujeita a longos e frequentes períodos de estiagem. Portanto, a água tem um especial significado nas suas paisagens. A paisagem das águas paradas surgiu com a construção da Açude Novo, em 1830, e perdurou por quase 150 anos. Este reservatório era assim chamado por ser construído após o Açude Velho, com o intuito de garantir o abastecimento e a segurança hídrica de um vilarejo que sofria sucessivas estiagens. Até o início do século XX, o Açude Novo, juntamente com o Velho, foi a principal fonte de abastecimento da cidade. Durante esse período, suas águas eram coletadas... pelos chamados agueiros, em latas no lombo de jumentos, até as residências. O comércio do algodão impulsionou o crescimento econômico da cidade. Entre 1907, com a instalação do terminal ferroviário, até 1950, sua população saltou de 17 mil para cerca de 173 mil habitantes. Diante deste acelerado crescimento, a qualidade das águas do Açude Novo ficou cada vez mais comprometida. Com o tempo, suas águas não mais serviam para beber, passando a serem utilizadas para outros fins, como banhos, passeios de canoa, lavagem de roupas e animais. O lugar proporcionava várias vivências e sociabilidades. Com o aumento da população, a demanda por água na cidade foi se ampliando. Em 1917, um novo açude foi construído em Modocongó, mas suas águas eram impróprias para o consumo humano, devido à alta salinidade. Com isso, foi necessário captar águas de regiões mais distantes. Com a inauguração da adutora de Vaca Brava e, posteriormente, de Boqueirão, as condições de saneamento da cidade melhoraram. Nesse período, havia o desejo de se construir uma cidade moderna, inspirada nos ideais de higiene, circulação e embelezamento. A reforma urbana empreendida nos anos de 1940 implicou no alargamento, no alinhamento e na conexão dos principais espaços livres públicos do centro da cidade. Com isso, as águas paradas do Açude Novo tornaram-se cada vez mais temidas, simbolizando o atraso e o abandono, cujas práticas sociais precisavam ser erradicadas. Ainda assim, até meados dos anos 70, o já assoreado reservatório continuava sendo utilizado para jogos de futebol e até mesmo para a instalação de um circo, cujos elefantes despertavam a atenção das pessoas. A paisagem das águas iluminadas surgiu com a inauguração do Parque do Açude Novo, em 31 de janeiro de 1976, mas foi idealizada alguns anos antes, na gestão do interventor federal Luiz Mota Filho. A urbanização do Açude Novo foi uma das prioridades do Plano de Desenvolvimento Local Integrado, PDLI,
cuja intenção era disciplinar as práticas sociais e trazer a segurança e o progresso sonhado pelo governo militar. Uma das suas diretrizes consistia em aumentar as taxas de áreas verdes da cidade por meio da erradicação de comunidades carentes, promovendo o que hoje conhecemos como gentrificação verde. Para isso, foram propostas 13 áreas para fins recreativos na cidade. Uma delas seria uma zona de lazer composta por 3 projetos. O projeto de um parque no local antes ocupado pelo Açude Novo, o projeto de um parque cultural bem arborizado que interligaria o Açude Novo ao Açude Velho e um projeto de um centro cívico. Desses projetos, o único concretizado foi o Parque do Açude Novo. Poucos anos depois, a área prevista para o centro cívico foi ocupada por um shopping center e por outros edifícios que não dialogam com o parque. Em 1986, a área destinada ao Parque Cultural foi totalmente pavimentada e transformada no Parque do Povo, para abrigar o maior São João do mundo. O Parque do Açude Novo foi elaborado por Renato Azevedo, arquiteto e urbanista campinense, formado no Recife, que fez parte da equipe do PDLI e conduziu suas propostas. As obras do parque foram realizadas na gestão do prefeito Evaldo Cruz e, após a sua morte, passou a ser chamado pelo seu nome. No seu interior foi edificado o Museu de Artes Assis Chateaubriand, um edifício circular, um pátio central, que atualmente funciona como Secretaria da Cultura. No centro do parque foi construído um obelisco em homenagem aos índios arius. A partir dele era possível vigiar todo o interior do parque e inibir usos indesejáveis. Isso nos faz lembrar o panóptico de Bentham, um tipo de penitenciária que permitia um único vigilante observar todos os seus prisioneiros. O obelisco era contornado por um espelho d'água circular, que tinha uma fonte luminosa, muito apreciada pela população, ressignificando as antigas águas paradas do Açude Novo. Esta grande área central era circundada por áreas de recreação e por bosques. Com o tempo, tornaram uma área densa, uma área arborizada densa. O Parque Evaldo Cruz era muito frequentado por crianças. Suas árvores, ainda pequenas, não escondiam a paisagem dos edifícios no entorno, que pareciam ficar bem próximos e conectados a ele. A paisagem sem água surgiu gradativamente, ainda no período anterior. No entanto, para servir como referência, escolhi o dia 12 de outubro de 1993, quando foi inaugurado um novo parque na cidade, também projetado por Renato Azevedo, chamado de Parque da Criança. Gosto muito do projeto desse parque, teria muito para falar sobre ele, mas como aqui não é o meu objetivo, gostaria apenas de dizer que o Parque da Criança acabou sendo a nova atração da cidade, contribuindo para o abandono do Parque Evaldo Cruz pelo Estado. Chamo de paisagem sem água para simbolizar o estado precário de conservação do parque nesse período, quando não mais existiam águas no seu espelho d'água. Diversos fatores contribuíram para o abandono do parque. Dentre eles, podemos citar a pouca diversidade de usos, as precárias condições de acessibilidade, a falta de diálogo com os edifícios do entorno. Para analisar a paisagem, vou apresentar alguns resultados do TCC de Carla Nunes, o qual tive o prazer de orientar. Uma síntese desse trabalho foi transformada no livro, organizado por professores da UFPB, o qual tive a honra de participar como coautor. Carla aplicou diversas técnicas para analisar a intervisibilidade do parque e o comportamento dos seus usuários. Ela registrou quem atravessava no parque, obedecendo ciclo de observações de 30 minutos, que se repetiam durante 5 períodos do dia. A maioria dos usuários eram homens adultos e apenas 5 crianças.
Os resultados revelaram que as copas das árvores do parque, embora gerem sombreamentos que estimulam a permanência das pessoas, acabam se tornando barreiras visuais devido à sua implantação em diferentes cotas do relevo, o que reduz a intervisibilidade do parque. Além disso, as áreas que concentravam mais pessoas não eram as mais intervisíveis, levando que seus usuários preferiam ficar próximo delas, mas não nelas, preferiam ver do que serem vistos, o que reflete a insegurança do local. A paisagem das Águas Dançantes surgiu em junho deste ano, na abertura do maior São João do mundo. Nesta ocasião, foi inaugurada uma parte das obras de requalificação do parque, incluindo uma nova fonte luminosa, cujos movimentos de jatos da água nos faz lembrar uma frenética dança. Não é possível ainda avaliar adequadamente essa paisagem, por ser muito recente e pelas obras do parque ainda não estarem concluídas. No entanto, ao analisar as diretrizes e ações, é possível identificar 3 estratégias. A primeira estratégia busca remover elementos para melhorar as condições de acessibilidade do parque, como a remoção de árvores, de uma das plataformas do terminal de integração e de lanchonetes que ficam no seu perímetro norte. A segunda estratégia busca introduzir novos usos e equipamentos para garantir a reapropriação do parque pelas pessoas, como a implantação de uma pista de caminhada, de uma quadra poliesportiva e de um espaço coberto para múltiplos usos. A terceira estratégia busca resgatar algumas ideias previstas do PDLI, elaborado no início dos anos 70, como a abertura de um túnel para conectar o Parque Evaldo Cruz ao Parque do Povo e a reativação de uma fonte luminosa. Esta estratégia reproduz com uma nova roupagem alguns elementos da paisagem anterior, o que nos leva a uma inquietação. Será que a sua paisagem moderna não foi superada? Para concluir, gostaria de ressaltar que a paisagem é a interação complexa de sujeito e objeto, provoca sensações, carrega memórias e muda comportamentos. Analisar diferentes paisagens tanto nos revela transformações como permanências. Nesse sentido, o Parque Evaldo Cruz pode ser associado a um palimpsesto, sujeito a uma constante sobreposição de novas paisagens, que não consegue totalmente substituir ou superar as anteriores, mantendo rugosidades ou requisitos do passado. Portanto, compreender suas paisagens nos ajuda a desenvolver projetos paisagísticos mais justos, mais sensíveis e mais acessíveis e mais sustentáveis. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Mauro. Obrigado também pela justeza no tempo, né? Ele foi fielíssimo aos 15 minutos. E também por trazer para a gente todas essas memórias do parque, né? Que é um parque tão importante para Campina Grande. E eu acho que vale a pena visitá-lo, já que vocês vão amanhã passear bem pertinho, né, que vai ter lá na frente o Teatro Severino Cabral. Bom, então vou passar agora para o Marcos Cereto, né? Já falou com vocês de manhã, mas eu vou aqui apresentá-lo de novo. Marcos é mestre e doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura e estudou a obra de Severino Porto, a partir da qual ajudou a criação do NAMA, né, que é o Núcleo de Arquitetura Moderna da Amazônia, um coletivo que reúne artistas, arquitetos, pesquisadores interessados na modernidade da Amazônia Legal. É professor adjunto na Faculdade de Tecnologia da UFAM, é organizador e curador de várias exposições, também publicou vários livros e
é também do Conselho... Cadê? Desculpe, me perdi aqui. É editor exclusivo do periódico científico Amazônia Moderna e lidera o grupo de pesquisa AMA, Arquitetura Moderna na Amazônia. Então, vou deixar vocês agora com o professor Marcos Cloreto, passando aqui. Vai para lá? Acho que é melhor, né? Esse da Madonna, assim, não... Só apertar aqui. Bom, de volta. Só uma correção ali, acho que do Lattes, eu não sou editor da revista Amazônia Moderna, tá? Eu fui. Bom, agora é mais uma discussão de projeto em cima dessas reflexões, né, que a documentação proporciona e também de algumas projeções, né, do que a gente entende como por uma nova arquitetura na Amazônia. Esse livro todos vocês conhecem muito bem, né? Eu que tive minha formação no Sul, não conhecia esse livro, né? E eu fui apresentado para esse livro pelo arquiteto Roberto Moito, que estudou aqui em João Pessoa e se formou lá em Fortaleza. E era uma coisa que ele me mostrou do ponto de vista didático, falando, poxa, é um livro fantástico, né, para criar, né, diretrizes para os alunos entenderem a questão de projetos de arquitetura. E por mais que seja do Nordeste, tem muita coisa que se aplica para o Norte. E esse foi um mote, isso mais ou menos foi em 2016, né, que a gente teve essa conversa. Na época, eu baixei em PDF que tinha, né, e achei fantástico, assim, né, a maneira como ele apresenta. E começaram algumas reflexões dentro dessa discussão de arquitetura moderna, o centenário do livro, que foi o ano passado por uma arquitetura, do Le Corbusier, me motivou a colocar isso um pouco em prática, do ponto de vista de teoria, né? E trazendo, né, também do ano passado todas essas questões de emergências climáticas e, na realidade, a concepção de cidade da arquitetura moderna tem muito a ver também com um desastre climático, né, e que tivemos no início do século XX, da necessidade da abertura, né, dessas grandes vias em função de pestes, quer dizer, situações que, de uma certa forma, a gente pode fazer algumas analogias com a pandemia e com situações mais recentes. E os desafios das emergências climáticas, né, que provavelmente hoje nós estejamos quebrando o recorde da maior seca do Rio Negro, né, que é medida há mais de 100 anos, em que essas paisagens, né, da Amazônia, que de uma certa maneira vocês estão habituados a vê-las, na realidade, são paisagens que estão muito diferentes, principalmente nos últimos 2 anos. E, então, essas reflexões motivaram, né, a ideia de pensar em diretrizes para a realização de projeto e, por isso, por uma nova arquitetura, né, na Amazônia, fazendo releitura de princípios corbusianos, que não estão por uma arquitetura, mas serão aplicados posteriormente em Ville-Savoie, em 1929, e trazendo isso para uma realidade não somente de arquitetura moderna, mas de olharmos os precedentes e de entendermos como essa continuidade da arquitetura moderna precisa compreender as questões de emergência climática e uma série de pontos. Então, deixa eu só voltar aqui. Na realidade, a gente listou ali os 5 pontos corbusianos e estamos fazendo analogias que eu vou mostrar agora para vocês em exemplos
de questões que nós entendemos, e isso eu acho que é importante. Eu teorizei isso, mas isso são discussões que a gente tem há um bom tempo já com os arquitetos que estão desenvolvendo obras. Posso falar Roberto Moita, Porto Carreiro, Loha Trust, Muna Hawashi, enfim, uma série de arquitetos que são referência e de práticas que se repetem e que são importantes e que nós começamos a aplicá-las nas disciplinas de projeto como uma diretriz, aliás, na minha disciplina de projeto, né, como uma diretriz para a realização do exercício, e também na disciplina que nós criamos no curso de graduação, que é Arquitetura na Amazônia, uma disciplina obrigatória, em que os alunos fazem as análises dos projetos considerando esses 5 pontos. Os resultados têm sido muito interessantes. Então, o primeiro ponto, fazendo analogia com o pilotis, que nós chamamos do solo sagrado. O que é o solo sagrado, né? As pesquisas arqueológicas na Amazônia comprovam que, na realidade, nós temos populações há cerca de 12 mil anos habitando a Amazônia. Então, é preciso desconstruir essa ideia de que a Amazônia não tinha população, não tinha cidades. Na realidade, tinha, né? E a partir da invasão europeia, o que houve foi um apagamento disso. Mas a arqueologia comprova, né, através da terra preta indígena, toda uma riqueza, inclusive, de absorção de CO2 na comunidade. E essa floresta que, de uma certa maneira, os colonizadores colocam, de que ela era intacta, sagrada, enfim, na verdade, ela é fruto do manejo dos povos indígenas. Ela é muito mais um jardim do que, de fato, algo intocado. E, nesse sentido, a questão do solo sagrado, que é um ponto que a gente observa através das próprias construções dos povos indígenas e também arquiteturas contemporâneas e modernas, dessa necessidade de se entender que permeabilidade tem que tentar atingir 100%, porque no solo a gente não deve mexer, a gente não deve fazer terraplanagens. Essa questão do domínio do homem sobre a natureza tem que ser a convivência, né? Ou seja, nós estamos modificando todo o caminho das águas, uma série de questões, e que entender que é necessário manter um solo como se fosse um solo sagrado, até para a preservação da terra preta indígena, é um princípio de projeto de arquitetura. E que estou passando aqui alguns exemplos, né, para que vocês vejam, né? O sítio Passarinho, do Roberto Moita, quer dizer, topografia natural, é o chão de folhas, né, que muitas vezes é retirado porque as pessoas entendem que folha é lixo, né, e folha, na realidade, faz parte dessa situação. O segundo ponto, que seria a questão da planta livre, nós chamamos de somos todos floresta, né? A interdependência entre a arquitetura e a floresta. Essa imensidão que conhecemos, e as arquiteturas que já mostram isso, né, na história, né? Por exemplo, a residência Schuster, essa interação, e quem já teve a oportunidade de visitar lá, a Graciete esteve conosco no Sama 1, em que muitas vezes o próprio pilotis da casa interage com os troncos das árvores. Isso cria, né, toda uma condição de interação. Assim como a Casa na Floresta, da Muna Hawashi, que já é uma obra mais recente, e que mostra, né, de uma certa maneira, essa ideia da arquitetura não dominar a natureza, da natureza ser o protagonista. Ou a Casa Campinarana do Loha Trust, né? Essa questão em que essa extensão do ambiente interno para o ambiente interno, marcado pela estrutura independente e, ao mesmo tempo, dos troncos das árvores, mostrar essa simbiose, essa relação de pertencimento. A nossa cabana primitiva, né, que seria o terraço-jardim, no caso do Le Corbusier, para a Amazônia, 60% do calor vem da cobertura. Então, é uma quinta fachada. Se tu deixa isso exposto, tu vai ter problemas críticos, né? Então, é o que a gente fala, né, da macrocobertura, ou seja, uma grande cobertura que, além de abrigar o edifício, protege ele contra uma série de patologias, que vem, né, dessa ideia
básica do abrigo, né, de uma caverna, e que nos povos indígenas aqui do Ticuna, quer dizer, essa questão de que fachada e cobertura, né, o volume praticamente é uma coisa só. Porto Carreiro nos mostra isso, através da tecnologia, com 2 lajes de concreto, com 8 centímetros com 10 centímetros de espaço entre essas 2 lajes de concreto, uma redução térmica, uma redução de temperatura de praticamente 10 graus, né, no espaço interno em Cuiabá. Assim como, né, o Rosenbaum e o Aleph Zero fazem, né, essa grande cobertura com, né, a tecnologia do Hélio Olga, do ITA, que protege e abriga todo esse edifício. A cosmologia, né, essa relação importante que a gente tem, né, do mundo dos povos indígenas e de como que eles estão conectados com o cosmos. E, de uma certa forma, as nossas questões de modernidade, nós cada vez nos afastamos mais dessas questões e somos muito racionais, né? Mas também podemos ser racionais, então, nos projetos. E uma das questões básicas é a questão da orientação em relação à forma, ou seja, menores fachadas para leste e oeste, maiores fachadas para norte e sul. Então, a gente vê aqui o campus da UFAM, com essa estrutura pavilionar, né? A própria Casa Treliça, também do Roberto Moita, e o CEFA, né? O Centro Floresta Ativa, da Cristina Xavier, na região de Santarém, aonde essa definição da forma, né, está diretamente relacionada a essas questões da orientação solar. E por último, né, esse último ponto, que poderia ser a questão da janela horizontal, né, mas essa questão da salubridade e consumo racional dos recursos, ou seja, a ventilação cruzada e permanente em todos os ambientes. Isso não significa dizer que não tem que ter ar-condicionado. Não, é uma questão de um uso racional, né? Então, vemos isso na igreja Vila Serra do Navio, do Bratic, né, no Amapá, a própria residência Cafundó, do Severiano Porto, foi a primeira residência que ele fez em Manaus, e no edifício mais recente do arquiteto Vitor Pessoa, em Manaus. E a Casa Campinarana também, né, essa questão em que busca essa ventilação permanente e cruzada em todos os ambientes. Então, gente, né, na realidade, é um trabalho que a gente está construindo, está fazendo, e que traz essas reflexões como diretrizes, do ponto de vista pedagógico, que nós temos visto os resultados no final do semestre. Isso não fala em forma, não limita qualquer tipo de criatividade para os alunos. Mas, assim como o Armando de Holanda auxilia, né, muitas vezes aquele síndrome do papel em branco na hora de começar um projeto. Encontramos essas diretrizes que os resultados têm sido bem interessantes na disciplina de projeto que eu trabalho. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor. Essa é uma mesa que está muito disciplinada, né? Não está dando trabalho nenhum, então gostaria de agradecer. E agora a gente vai ter a exposição do vídeo do professor José Cleuton Nascimento. Ele não pôde estar aqui com a gente por problemas de saúde, né? Mas mandou aí o recado dele para vocês. Tá bom. O professor José Cleuton é arquiteto urbanista, graduado pela UFC, é doutor em arquitetura e urbanismo pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFBA. Integrou de 2006 a 2011 como arquiteto a divisão técnica da Superintendência do IFAM Ceará. Foi superintendente do estadual do IFAM do Rio Grande do Norte, é professor do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atua nos programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, e no programa de pós-graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente, PPAPMA, não sei como é que o pessoal chama lá. Bom, integra o grupo Urban Sketching de Natal, sendo um dos seus coordenadores. Então, já está pronta aí, podemos então ver aqui o recado do professor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é José Cleuton, eu sou professor do Departamento de Arquitetura da UFRN. Eu queria iniciar a minha fala com 2 agradecimentos. O primeiro é pelo convite em participar desta mesa, e a segunda é pela possibilidade, né, de poder fazer esta apresentação de modo remoto, né, tendo em vista, né, os imprevistos que ocorreram aí nos últimos dias e que me impossibilitaram de estar presente aí em Campina Grande, certo? Então, para quem me conhece, eu sou uma pessoa que estou muito vinculada à prática do desenho, né, e a minha fala tem muito a ver com essa questão, na verdade, né, com a utilização do desenho, né, como o reconhecimento do patrimônio natalense de uma maneira geral e do patrimônio modernista de um modo específico, né? Então, a ideia aqui é apresentar a partir dos desenhos algumas reflexões, né, que foram travadas, né, durante esse período que estou aqui como professor efetivo do curso de Arquitetura e Urbanismo. Esse desenho inicial aí é um desenho que eu fiz do Hotel Internacional Reis Magos, né, um prédio modernista bastante significativo aqui para Natal, mas que infelizmente, né, teve aí o seu fim trágico, foi demolido, e eu acompanhei todo esse processo de uma forma muito incisiva, porque fiz parte aí de uma luta, né, pela sua manutenção, mas que, enfim, acabou não gerando aí os efeitos que pensávamos ser o melhor para a cidade, né? Eu vou voltar a falar dele um pouco mais à frente, né, mas de início gostaria de falar para começar a prosa, né, sobre o desenhar, né? Essa minha relação com o desenhar, que parte aí desses 4 pontos. O primeiro é que eu entendo o desenhar como uma forma de pensar e ver o mundo, né, muito mais do que estar fazendo uma mera representação. O desenhar, para mim, é uma forma de olhar, né? E esta forma de olhar gera, né, interpretações e recriações, né? E que também possibilita a construção de um quadro de memórias, né? Esse quadro de memórias, por exemplo, que eu vou utilizar para fazer essa apresentação. E, além do mais, né, esse desenho, para mim, como mediação, né, dessa relação entre arquiteto, professor e desenhador, né? Não deixo de utilizar para onde vou, né, de levar meus cadernos de viagens, né, para quem me conhece sabe, isso é uma coisa, uma prática bem comum, né? Infelizmente, né, levaria meus cadernos aí para Campina Grande com certeza para fazer alguns registros, mas não vão faltar oportunidades, né? Bom, então, eu passo a utilizar o desenho como elemento de diálogo para esse reconhecimento, né, do Rio Grande do Norte e também de Natal, né, desde 2011. Sou professor
Departamento de Arquitetura, como eu falei, e esse expediente, né, foi uma forma de como eu passo, né, a fazer esse reconhecimento, tanto do Estado, né, como da capital. Aí são alguns desenhos, alguns registros que fiz aí durante os primeiros momentos, primeiros anos aqui no RN. E aí também, né, vou utilizar também para fazer essas aproximações com o cenário modernista natalense. Aí, então, tem 4 exemplos, né? O famoso Pórtico dos Reis Magos, aqui, pórtico de acesso de entrada da cidade, a sede do América Futebol Clube, a Capela do Campus da UFRN, a reitoria da UFRN. Então, eu vou fazendo esses registros como forma de estabelecer esse diálogo de reconhecimento com esse patrimônio, né? Outro exemplo é o Cine Nordeste, que infelizmente, né, passa por um processo de degradação, já não é mais cinema, né, passou a ser uma loja de apartamento e depois ficou em desuso, né? Aqui de volta o Hotel Reis Magos, né, também foi um edifício, foi registrado logo no início aqui da minha presença aqui no Rio Grande do Norte. E aí eu chego no caso do Machadão, quando eu chego aqui em Natal, está vendo aí toda uma movimentação com relação à questão da possível demolição do edifício, o que acabou realmente acontecendo. Eu acompanhei algumas reflexões, algumas discussões, mas na verdade foram pouquíssimas discussões, debate público sobre o assunto, né? Algo parecia que já era algo de falas contadas, né? E aí eu fiz esse registro, né, ainda, né, o edifício em pé. Esse registro ele acabou se tornando um dos elementos de identidade visual do evento que nós organizamos aqui, o Docomon Nordeste 2012. Esteve bem presente e, né, como reflexão, né, eu escrevi este artigo, né, de Poema Poeira, né, o caso, né, da demolição, que ficou aí registrado como reflexão, né, nesse processo. Depois eu também passei a utilizar alguns desenhos a partir já de uma produção existente aqui, né, aí no caso, né, eu acabei encontrando alguns registros desses edifícios modernistas, dessa produção residencial, e foi aí alvo de pesquisa aí da arquiteta Alexandra Consulin, né, na dissertação dela chamada IES. Nós temos a arquitetura moderna, onde ela vai mostrar vários exemplos da arquitetura residencial, e aí eu vou utilizar aí como base, né, para as minhas aulas, né, de história da arquitetura desse período modernista. E a partir de então eu começo também a ampliar esse repertório, né, com essa produção residencial modernista, mais nessa perspectiva, né, de algumas referências que são criadas, né, que vão popularizar, né, alguns elementos, né, estéticos, né, da arquitetura modernista, e aí são vários exemplos, né, que eu vou fazendo esse registro ao longo do tempo e vou inserindo, incorporando nas aulas. Além disso, né, eu faço parte de um movimento chamado Urban Sketchers Natal, né. Esse movimento é um movimento internacional, ele não acontece só em Natal, e que trata especificamente, né, da reunião de grupos de pessoas que saem para desenhar cidades, né, saem para fazer os registros de uma forma regular, né, e depois compartilham, né, esses registros nas redes sociais, né.
nós temos aqui o grupo que já tem ali uma longa temporalidade, né? Desde 2012. Nós saímos, né, para desenhar Natal, e claro que o moderno vai estar presente aí em várias das nossas atividades, e aí são alguns registros, né, que eu fiz durante alguns dos eventos. Catedral Metropolitana, sede da ABB, né? E também, né, fizemos vários encontros, né, que unia a prática do desenho com uma reflexão sobre todo esse processo, né, que culminou na demolição do hotel. Então, nós tivemos bastante presentes aí nessas atividades, nessa movimentação, e aí nós temos aí alguns, eu mostro aqui alguns desenhos que fiz, né, do hotel durante esses encontros, né? Estiveram bem presentes aí nessa produção, né? Bom, aí, além disso, né, eu resolvi, né, depois que fui convidado para fazer essa apresentação, eu resolvi também fazer um exercício, né, de procurar ver, né, como é que estão algumas das casas, né, que foram objeto de estudo da Alexandra Consulin, como eu mostrei no slide anterior. E a intenção era mostrar também como essas casas realmente passam por um processo, né, de degradação e de desaparecimento, né? Eu fiz daquele conjunto, eu fiz 2 desenhos só para mostrar para vocês, né? E também para mostrar como esses edifícios, né, eles estão atualmente sob o risco realmente de desaparecimento, muito por conta das próprias legislações urbanísticas, né? Plano diretor que vai, né, enfatizar esta possibilidade da verticalização em determinadas áreas. E aí o desenho para mostrar exatamente, né, como é que essas edificações estão dialogando ou não dialogando com o seu entorno, né? A gente vê claramente que é um processo de verticalização bastante acentuado nessas áreas, né? Então são dois exemplos que eu trouxe para vocês, além, né, de falar da mudança de uso, né? Não são mais residências, né? Esses 2 exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês são o comércio ou serviços, né, que de uma certa forma já atuam, né, impactam negativamente no processo de manutenção e preservação desses edifícios, né? A bola da vez, né, são os cinemas de rua, né? Nós temos, no caso aqui, praticamente de cinemas de rua aí do início do século XX, apenas praticamente esses 2 que estão ainda de pé, o Cine Rio Grande e o Cine Nordeste. Como eu falei para vocês, o Nordeste ele já está em franco processo de degradação, né, porque está sem uso. E o Rio Grande, né, hoje está em uso, ainda em uso, mas com um outro uso. É uma igreja evangélica, né? E que agora, né, recentemente, né, houve-se a notícia de que esse edifício ele foi vendido para uma empresa, né, uma grande construtora aqui, que provavelmente vai, né, a tendência é a demolição, né? Então, recentemente aconteceu um evento que foi organizado pelo CAURN, né, como é que vocês estão vendo aí, uma manhã de cinema onde se percorreu alguns locais, né, da presença, onde existiam, né, cinemas de rua aqui em Natal.
E o grupo do USC Natal foi convidado para participar desse evento, né? E aí foram feitos alguns registros, né, desse momento, né? Esse é o meu desenho, né, um dos desenhos que eu fiz, e aqui a informação, né, que eu já apontei para vocês de que desta possibilidade aí de que esse edifício Rio Grande, né, que é um Art Deco, como vocês estão vendo aí, passa também por um processo aí de desaparecimento, né? Só para finalizar, né, eu gosto sempre de falar, né, de trazer esse trecho dessa música de uma artista potiguar, que é a Juliana Linhares, quando ela diz que eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço o mundo, né? A gente está sempre aí nessa disputa, nesse campo de forças, né? Procurando aí buscar preservar o nosso patrimônio. A gente sabe que é bem difícil, por conta, né, dessas grandes forças aí que agem, né, principalmente em prol, né, da especulação imobiliária, mas a gente não pode deixar, né, de procurar balançar esse mundo, né? Um dia a gente chega e transforma esse mundo. Para transformar, para mudar, a gente precisa balançar. Então é esse recado que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado a contribuir no debate. Eu deixo aqui as minhas redes sociais aqui, certo? Instagram, o meu e-mail e também, né, o site dos meus cadernos de desenho para quem interessar ver, né, por onde eu andei, o que eu registrei aí nesses últimos tempos. E peço, né, a organização, né, do evento, se for possível, né, passe esse site aí para as pessoas interessadas. Muito obrigado e bom evento a todos e todas. Então, gente, em função do adiantado da hora, a organização aqui me comunicou que a gente não vai poder ter debate, né? Tinha juntado os dois para esse momento final, mas não vai ser possível, em função de não atrasar também toda a parte da tarde do programa. Então, eu queria agradecer aos professores, né, ao professor Marcos e ao professor Mauro por estarem com a gente aqui e lamentar muito que o professor Cleuton não está aqui com a gente para nos brindar com esses desenhos maravilhosos que certamente ele irá fazer em outro momento. Então, queria agradecer a todo mundo e vou passar aqui a palavra para Antônio continuar a orientar vocês para o dia de hoje.